Flamengo, olhando o Inter. Então, você deu o gancho aí, justamente, agora a gente vai falar do Flamengo, que a gente vai transmitir o jogo do Flamengo quinta-feira contra o Peñarol, jogo de ida pela Libertadores da América. Roda a vinheta aí. Aí você olha aí, ó, Campeonato Brasileiro, classificação do segundo turno, né? Mas cadê o Flamengo aí? Onde é que tá o Flamengo? Onde é que tá? Não, o Flamengo não tá na primeira página do segundo turno, não, viu? O Flamengo é o 13º colocado do segundo turno. Aí você vai falar, William, mas isso aí, o que importa é o total, tá lá em quarto, tem um jogo a menos, ainda pode. Claro, tá brigando pelo título, evidentemente. Mas a classificação do segundo turno mostra um momento do Flamengo, tá? E o segundo turno já tem o quê? Já tem 7 rodadas, certo? É isso aí, 7 rodadas. Para o Flamengo tem 6 rodadas. O Flamengo tem um jogo a menos, mas esse jogo é do primeiro turno, então no segundo turno ele tem 7 jogos. Agora, a coerência do Corinthians é impressionante. É impressionante, é isso aí. Mantém ali. 8 pontos tem o Flamengo. Volta para cá. Prêmio ESPN Bola de Prata. Agora aí é o seguinte, né, Geode? A gente está falando de uma situação de Botafogo, de São Paulo e tudo. A gente sabe que a coisa fica mais quente ainda lá no Flamengo, porque afinal de contas o ano passado não ganhou nada, o investimento é alto e a expectativa é de título, principalmente esse aí da Libertadores da América. Se a coisa não desenrolar contra o time do Peñarol, a gente sabe como é que fica. Mas o Flamengo ainda chega como favorito, né? Claro, contra o Peñarol, muito favorito, muito favorito. Isso muito favorito. Muito favorito, apesar de todas as dificuldades que a gente precisa ressaltar, porque assim, o Flamengo tem tido muitas dificuldades do ponto de vista físico, de jogadores que ele perde nas convocações, né, na data FIFA e tudo mais. Então, assim, o Flamengo tem tido muitas dificuldades com as quais, em parte, ele não contava, porque as datas FIFA ele sabia muito bem o que ia acontecer. Ainda assim, se a gente for olhar para as escalações do Flamengo que entram em campo jogo após jogo, são sempre escalações muito fortes. Então, de certa maneira, eu entendo o clamor da torcida para que o time jogue mais, para que na média o time jogue mais. Eu não estou nem falando do jogo contra o Vasco, porque sinceramente eu acho que o Flamengo jogou contra o Vasco mais do que ele jogou em várias partidas que ele venceu, né? E que venceu ali com um gol no final, de uma maneira assim, sem produzir o suficiente para vencer. Então eu acho que o Flamengo, de maneira geral, por ter o elenco que tem, ainda que tenha todos os problemas com os quais o Tite não contava, poderia realmente ser um time a jogar melhor na média. De novo, não estou falando do final de semana. É um time que, evidentemente, né, aí a gente fala de novo da pressão, do incômodo, que muita gente teve quando o Palmeiras caiu e foi aplaudido pela sua torcida. O Botafogo, o torcedor botafoguense, ainda que não tenha conquistado o título, está muito confiante porque o time está jogando bem desde o começo da temporada que vale. Né? Então, é normal que o Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, que a torcida do Flamengo, pelo que aconteceu no ano passado, e pelo que o Flamengo talvez não tenha conseguido ter de sequência de bons jogos, um atrás do outro, não tem esse crédito. E não vá, mesmo que o Flamengo, né, eventualmente seja eliminado num mata-mata jogando bem, que talvez que não vá aplaudir ou ter o crédito. Certamente não. Ainda mais eliminado pelo Peñarol, exato, pode esquecer. Mas aí a gente tem que trazer um pouco da carga de um clube que tem o melhor elenco do país há muitos anos e que, surpreendentemente, né, no campeonato em que o melhor elenco deveria fazer mais diferença, está um bom tempo fora da briga, desde 2020. Né? Sim. Então, assim, 21, 22, 23, 24 ainda está na briga, mas, assim... E era o favorito nos pontos corridos em todos os anos. Claro, porque os pontos corridos a gente sempre olha dessa maneira. Os pontos corridos a gente fala, bom, ali, quem tem o elenco mais forte... Aliás, quem quer criticar muitas vezes os pontos corridos, né? Sempre fala isso. Não, mas é que pontos corridos é só dinheiro. É só quem investe mais leva. A prova de que não é assim que funciona é que o Flamengo não levou nos últimos 3 anos. Né? E pode não levar de novo nesse. Então, assim, aí eu entendo um pouco o incômodo do torcedor, porque... Eu também. Por tudo que o Flamengo investiu e tem investido há tanto tempo, pelo elenco que ele tem há tanto tempo, apesar de todos os desfalques e as dificuldades desse ano, era de se imaginar que o time ganhasse até mais do que ganhou. E não ganhou pouco nos últimos anos. E falando de Libertadores, depois de você ter uma eliminação para o Olímpia no ano passado, você ser eliminado pelo Peñarol esse ano...
A eliminação pro Olímpia é a pior do Flamengo desde o Jorge Jesus. Perfeito. Era Jorge Jesus pra cá. É para balançar. Agora, esse futebol de 13º colocado do segundo turno do Brasileiro é suficiente para passar pelo Peñarol? É difícil. O Peñarol, Diego Aguirre, jogou no sábado, e com a base titular, venceu o Rampla, goleou 4-0. Então, o time que vem... Subiu a Rampla. Terceira rodada do torneio Clausura. Né? Mas é uma equipe que não tem, assim, não tem tecnicamente os mesmos argumentos que o Flamengo. Quando tiver um jogador contundido, não vai ao mercado e vai gastar milhões e milhões de euros ou dólares. Não tem essa situação. O que pode fazer o Peñarol é ir lá cantar o Damian Soares e ele largar o Botafogo, que é um negócio muito estranho. Sim. Você deve ter uma história para ser contada, porque não dá. Você não vai largar o time que vai ser, sim, vai lutar para ser campeão brasileiro, tem tudo para ser campeão brasileiro, está disputando a Libertadores, para você ir Peñarol, que você já foi inscrito na Libertadores, você não pode jogar. Olhando a reposição, foi bom para o Botafogo. Não, foi, mas é um negócio estranho. Não, o Diego Aguirre ligou, quando o Diego Aguirre ligou, ele me convenceu. Mas, desculpa, ele não pôde nem jogar. Sim. Ele não conseguiu estrear ainda. Então, tem umas coisas estranhas, mas está desnivelado. Só que o futebol, no mata-mata, não é feito só disso. A gente está falando do jogo em casa e fora. Esse jogo aqui, como o jogo do Bolívar, é essencial. Bolívar, a vantagem do segundo gol no final deu ao Flamengo a classificação lá. Foi. Porque toma 1-0 na Bolívia em condições precaríssimas. Lá tinha altitude, mas, etc. Só que tem o Peñarol agora. E é uma outra camisa. O Peñarol é melhor que o Bolívar. Nossa, só não tem altitude. Mas é melhor que o Bolívar. É uma camisa. É uma camisa que tem história, uma camisa que joga, uma camisa que está disputando a Libertadores também. Teve enfrentamentos com o Atlético, ganhando o Atlético em casa, do Rosário Central. Então, o Flamengo não dá para levar a decisão, assim, levar a decisão para o Uruguai é complicado. Agora, ele tem uma equipe fracionada, né? Sem jogadores. Imagina o Flamengo com o elenco que ele tem todo à disposição, o que teria no banco de reservas. As 5 trocas que o Tite poderia fazer no segundo tempo. Um absurdo. É aí que muda mais, né, Calçade? Aí no entrosamento também, porque por mais que eu diga... Gonçalo Plata está entrosado? Exato. Porque para mim é sempre muito claro, quando a gente olha as escalações do Flamengo, são sempre escalações muito fortes. Pode ter a quantidade de desfalque que for, do 1 a 11 ali, é sempre uma escalação muito forte. Mas aí você tem outros prejuízos, né? Que não é a escalação no papel, é o quanto esses caras estão acostumados a jogar juntos ou não, e o banco de reservas, as possibilidades de troca que você tem depois. Dá para passar o Peñarol jogando do jeito que está jogando? Você acabou de falar. Cara, eu não iria parar o vídeo para falar isso, mas eu vou ter que parar. Cara, essa pergunta não se encaixa nas Copas, porque o Flamengo das Copas é outro. O desempenho é outro, a vontade é outra. O Flamengo no Campeonato Brasileiro joga diferente, cara. A vontade é outra. O desempenho... Vai entender, né? Então essa pergunta do William não se encaixa na Libertadores. Lá no começo do programa que até agora o Tite não encaixou, por exemplo, questões importantes como o sistema defensivo e tal. É consistência, né? O que eu falo? Essa consistência. Mas a gente já está em setembro. Os times do Tite virou metade de setembro, não encaixou. Já vai fazer um ano. O que para mim ficou muito claro durante a temporada, e essa é a única certeza que eu tenho, termine a temporada como terminar, com as coisas funcionando ou não funcionando, com o time sendo consistente ou não, é que o Tite teve uma certa dificuldade para se adaptar às características de jogo, de futebol, dos jogadores do Flamengo. E os jogadores do Flamengo tiveram alguma dificuldade na adaptação às características do Tite. Porque o Tite gosta, por exemplo, do time que tem mais pegada, do time que sabe entender o jogo para dosar o jogo, que torna o jogo mais lento quando é necessário, que acelera quando é preciso, que sabe marcar de vários jeitos, marca com linha alta, marca com linha baixa para usar contra-ataque, marca com a linha média e a marcação e pressão é muito bem feita. E os jogadores do Flamengo, a realidade isso é uma coisa muito, assim, é muito óbvia, eles gostam da bola. Os jogadores do Flamengo gostam muito da bola, não que eles não queiram marcar, mas as grandes virtudes, principalmente do meio campo para frente, tá no jogo com a bola. É o Arrascaeta, é o Pedro, aí você pega o Luiz Araújo, a mesma coisa, o Gerson é um pouco diferente, marca um pouco mais, às vezes dá uma, sabe, um pouquinho abaixo, tanto que teve um momento na temporada que o Eric era o principal jogador do time, porque ele era o que mais pegava ali no meio de campo. Então, tem uma dificuldade no ajuste fino, não que os jogadores não entendam o que o Tite quer, é uma coisa mesmo da característica dos jogadores. E o Tite
tem que fazer um jogo que ele acredita, respeitando as características dos jogadores. Isso é um trabalho de desenvolvimento, porque todo jogador pode aprender a marcar. Tá. Não existe um jogador no mundo que não tenha condições de aprender a marcar. Você pode ensinar o cara a driblar, a finalização pode ter um limite, o cara trabalha, ela melhora, mas tem um limite, né? A tomada de decisão é uma coisa que se trabalha também, mas tem um limite. A marcar, a fechar espaços. Eu gosto sempre de lembrar do Eto'o na final da Champions Perfeito. League na Inter de Milão, porque Perfeito, aquilo ali Barcelona. foi... Não, exatamente, Não, Inter e Barcelona, que o aquilo é Mourinho loucura. fez... Não, foi... Foi semifinal. Foi semifinal. Quando o Milito foi expulso, ele vai marcar do lado ali, e o Barcelona, que era a melhor versão, acho que, do Barcelona da história, foi dar o primeiro chute lá com a metade do segundo tempo em diante. Tá, então, assim, todo jogador pode aprender a marcar. E os jogadores do Flamengo estão com alguma dificuldade de compreensão da ideia de jogo para o Flamengo ser consistente. Porque com a bola o Flamengo tende a resolver os jogos. Só que você precisa achar o equilíbrio E o que o time Aguirre? tanto gosta. E o time está com uma certa dificuldade Só uma disso. coisa, o verbo que você Não quer usou, dizer que não o vai achar. aprender a marcar talvez seja uma necessidade menor ou menos complicada do que o convencer a marcar. Porque eu acho que mais do que aprender, o termo é convencer. Porque você, E manter isso o jogo inteiro. Você pode aprender a estar disposto a fazê-lo. Né? Exatamente. Nesse caso, Isso. você percebe que Perfeito. há um incômodo nisso. É isso. E o Aguirre já deixou assim, bem, não nas entrelinhas, nas linhas mesmo. Que ele pode dar uma modificadinha, dar uma trancadinha no Maracanã. Não é assim aquele time que vem jogando a Libertadores, que enfrenta o Strongest em casa, que você entendeu? Outros adversários. A gente está falando de um mata-mata, quartas de final, jogando fora de casa, tendo que levar para o Uruguai a decisão. E ele pode colocar um terceiro homem, né? Um jogo mais que volta, marca, sai em velocidade. Eu acredito que é o que ele vai fazer. Aproveitar a linha alta do Flamengo, todo mundo joga assim, mas não é um defeito, isso é a necessidade do jogo. Se você sobe, a tua linha defensiva vai também. Sim. Né? Não dá para ela ficar lá atrás Então, e deixar um dois times e um latifúndio do para o campo adversário. Isso é da natureza do jogo. Mas você joga com jogadores que têm velocidade e tem que recuperar a bola. Agora, se o Flamengo fizer, Esse por é o exemplo, um jogo do nível Penharol. do jogo que fez contra o Vasco, difícil o Penharol segurar. Sim. Agora, Bem difícil o Penharol agora, segurar. Porque eu- é um time muito bom e dentro de casa, com o seu torcedor. eu tenho acho- muito respeito esse pelo é o jogo do ponto. Flamengo. Acho que a Muito torcida, respeito, a sério. torcida tem um papel fundamental aí. Um fundamental é em produzir junto com o time e não esperar o time e o espetáculo para aplaudir. Assim, essa espera não faz bem. Ele precisa, o torcedor rubro-negro, os melhores momentos do torcedor do Flamengo é quando ela joga junto. E a Libertadores pede isso nesse momento. Sim. No Uruguai, eles vão jogar junto com o Penharol. Sim. E é preciso levar uma vantagem, olha, daquela do Bolívar para cima. Aquela 2-0 ali, dois né? a- Aquele 2-0 Pelo menos salvou. isso. Agora, a gente está falando aqui de uma equipe que está priorizando tudo, né? O Flamengo, o discurso do Tite, é sempre dando, vamos lá, não, o brasileiro. Ontem o Tite falou o seguinte, falou, olha, eu aprendi aqui no Flamengo e tal, que a Poupar o meu gente tem que... emprego. Né? isso, né? Foi curioso isso. Foi muito bom. Você vai poupar? Eu vou poupar o meu Poupar emprego. o meu emprego. É maravilhosa essa declaração, porque é isso, né? Assim, os caras... Vamos pra cima em todas as Ano competições. de eleição, William. Agora, é verdade, é Vai verdade. lembrar sempre. Agora, tem um clube que não pode fazer isso, que é o Corinthians. Galera, tá aí. Eles vão falar agora do Corinthians e Fortaleza nesse jogo que acontece na terça-feira, é isso? Terça-feira? Não tem a data aqui, mas eu acho que é amanhã, terça-feira. Bem, cara, o desempenho do Flamengo nas Copas é totalmente diferente do desempenho do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Pode ver que no segundo turno do Brasileirão, o Flamengo tem uma porcentagem bem ruim, né, cara? Ele tá em 13º colocado, né? Se você pegar aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Agora eu não vou achar mais aqui. Que droga, sumiu. Sumiu. Deu erro aqui. Bem, o Flamengo é o 13º colocado no retorno do Campeonato Brasileiro. Ou seja, galera, só uma vitória. Tá muito mal nesse retorno. O Flamengo está nas 3 frentes, né? Acho que pelo Campeonato Brasileiro já era, não briga mais pelo Campeonato Brasileiro, vai ficar ali no G4 mesmo, eu acho, né? Tomara que sim. E se não vencer nenhuma Copa, vamos ficar somente com o Campeonato Carioca e a Taça Guanabara. É muito pouco, né? Para um elenco desse tamanho. Então vamos torcer para que o Flamengo possa entrar contra o Penharol da mesma forma que entrou contra o Bahia pela Copa do Brasil,
da mesma forma que entrou contra o Palmeiras pela Copa do Brasil e também na Libertadores, né, cara? Afinal de contas, jogar na altitude de La Paz eu acho mais difícil do que enfrentar o Peñarol no Uruguai. Eu acho, cara, porque é desumano jogar sem ar, né? Então, enfrentando o Peñarol, que é um time melhor do que o time do Bolívar, eu acho que é mais atraente, mais fácil, porque não tem altitude, galera. É o que eu acho. E vamos acreditar, né, que o Flamengo possa passar pelo Peñarol, fazer um bom resultado agora quinta-feira no Maracanã, fazer 2, fazer 3, só que tem que chegar na frente do gol e tem que marcar, cara. Tem que converter. Não pode perder tantos gols como o Flamengo perdeu contra o Vasco. Você é louco. Não pode, cara. Chegou na frente do gol, tira do goleiro, tenta tirar do goleiro. É só bola no goleiro. Tivemos azar também, né? 2 bolas na trave. Então, complicado isso daí. Se o Flamengo faz 3, se fizer 2, se fizer 3 contra o Peñarol, eu acho que o Flamengo já dá um passo enorme para avançar para as semifinais da Libertadores. E é possível. É isso. Se o Flamengo terminar o ano somente campeão da Libertadores, cara, eu não vou reclamar de jeito nenhum. Porque é o título que a torcida mais quer. É o título que eu mais quero, com certeza. Tamo juntos. Valeu, saudações rubro-negras. Fui!